diz que é só para nós fazermos a nossa parte e nós trazermos de deixar que Ele faz o restante. Mas você preste atenção ali no 11, que diz assim, ó: e por causa de vós repreenderei o devorador. Glória a Deus. Dízimo, ele é mandamento. E essa é uma das portas para que você seja abençoado. Aleluia. Eu quero pedir também para a Juliane ela abrir a Bíblia em Gênesis 1:28. Aleluia. Quando a gente fala de dízimo, nós estamos falando assim, a 10ª parte de um todo, que é 100%. Então, a 10ª parte de esse todo, 100%, 10%. Do que? De tudo o que nós temos. Então, o dicionário, ele vai dizer para nós assim, o nosso amigo Google, ele vai dizer assim: 10ª parte ou 10% do total de ganhos de um indivíduo. Mas eu quero perguntar para a igreja assim: o que é que nós temos? Onde que veio tudo o que nós temos? Leia, por favor, Juliane. Aleluias. Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz assim: e Deus os abençoou, e Deus me disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. O que é que essa leitura bíblica ela está dizendo para nós? Porque não adianta nada eu dizer para você que você precisa trazer 10% de tudo que você tem, se você não sabe de onde que saiu. Então, Abner, por favor, Gênesis 2, 15 a 17. Então, você vai ver assim, através dessa palavra, que nada é nosso, tudo foi o Senhor quem fez. E Ele nos pôs como administrador. Então, tudo é dele. E nós temos acesso, sim, como mordomo. E nós vamos, então, administrar aquilo que não é nosso, mas sim do Senhor. E se você ver por ali Gênesis 1:28, você vai perceber assim: até nós somos do Senhor. Ele que nos deu a dádiva da vida, e só Ele tem a dádiva de nos recolher. Amém? Então, nós somos só administradores, só mordomo do Senhor. Leia, por favor. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou tudo. E Ele determinou um ponto central para nós. E que o nosso coração era o ponto principal do amor de Deus em nós. É só que você vai perceber assim, que esse nosso papel de mordomo, ele foi modificando. Muitas vezes nós nem sequer temos a ciência disso. E porque quantas pessoas que acham que elas são donas de alguma coisa e não somos donos de nada. E se a gente partir assim para o extremo de tudo, é só você pensar assim: existe bolsa num caixão? É quando nós nascemos, tem algo ali que vai vir conosco, é no dia do nosso nascimento. Então tudo é do Senhor, porém Ele determinou para nós o posicionamento que Ele queria de nós, e que eram administradores, mordomo do Senhor na terra. E quando a gente fala de mordomo, do dicionário, ele vai dizer
assim para nós, ó. É aquele que administra, que zela por algo que é colocado sob a sua responsabilidade. E é o proprietário quem determina. Então, não é nós, não é nosso. Devemos cuidar, porque tudo é do Senhor. Então, Ele é aquele que Ele vai, então, ter a responsabilidade de zelar, de administrar por algo que o Senhor, pela bondade, Ele pôs nas nossas vidas. Mas o que foi que aconteceu ali a partir de Gênesis e que nós se perdemos? Além do nosso coração, que era para ver o amor do Senhor, e que nós fomos olhando e nós fomos vendo, por exemplo, que existe o dinheiro, e que nós fomos mudando essas nossas atitudes. É determinado para nós o bem e o mal. É só que mesmo assim, isso fica confuso nas nossas vidas. Essa regra, essa lei, ela não mudou. Ela continua do mesmo jeito. Da sociedade, ela se multiplicou. O número de pessoas cresceu. As áreas territoriais foram descobertas, multiplicadas. E nós, em toda essa evolução, nós fomos se perdendo do Criador, e ficando longe do que Ele queria para nós. É só que é um assunto que tem muitas pessoas que eles não gostam de tocar. E as pessoas até acham que é por prudência. Você precisa falar, porque como que cada um de nós vamos saber se não haver ninguém para nos orientar? Então, eu quero começar com a igreja assim. Quem é que paga o dízimo? Uma boa pergunta, né? É você pagar o dízimo, Calião? Irmã Claudete? Irmão Luciano? Sara? Abner? Geise? Jéssica? José? Dani? Ellen? Dorcas? Micael? Não existe resposta errada. Todo mundo paga. Todo mundo paga. Só que o diferencial é para quem você paga. Porque nessa ampliação das sociedades, nessa devolução histórica que teve, era necessário ter governos e governantes para que fossem, então, ter uma estrutura nesses lugares. E funciona assim. Existe o dízimo, que você pode dar o nome de tributo, de imposto. Imposto não é o que você quer, é imposto. Então, é uma regra, é uma lei. E você querendo ou não, você paga igual. Você não tem escolha. E quando a gente fala assim, você paga de tudo. Por isso que todo mundo paga. Você compra uma bala, você está pagando. Mas isso é o imposto para os governantes, o imposto do mundo. Você compra arroz, feijão, carne, carro, iate, avião, enfim, está pagando. Mas aí tem aquele outro imposto que você paga e que é dízimo para o inferno, para o inimigo. Quando é? Quando você pega o seu rico dinheirinho, que não é seu, que tudo foi o Senhor quem te deu, e você então consome cigarro, álcool, prostituição, drogas, e está pagando do mesmo jeito. A diferença é que é para o inferno, é para a sua perdição. Então não existe aquele que não pague, porque todo mundo paga. Mas para quem você está pagando? E existem os cristãos que eles
eles compreendem assim: eles não pagam, porque Deus, Ele é tão bom, que a palavra diz assim, ó, trazer, é voluntário, você vai entregar, mas é voluntário a quê? Ao seu coração, ao amor seu pelo Senhor. Você traz, você entrega o que não é seu, que é do Senhor, e você se alegra com essa entrega. Eu quero contar para vocês, é uma pequena história, é que eu creio que alguns aqui já conhecem, que é daquele mendigo. O mendigo, ele morava numa casa boa, porém, ele foi perdendo. Ele pagava lá os tributos dele, o dízimo dele, para o inimigo. E ele bebia, fumava, enfim. E ele perdeu tudo. E ele foi para as ruas. E ele vivia jogado. E um dia choveu demais. E quase que a enxurrada estava levando ele. De repente, para perto dele, uma limusine. Abre a porta e pede para ele entrar. E ele fica receoso. E mesmo sujo, pingando água, mau cheiro, ele entra do mesmo jeito. E ali tinha um senhor muito rico. Esse senhor, então, diz para ele assim: o que você quer que eu faça por você? Tenho uma proposta para você. A partir de hoje, você vai ser meu mordomo e você vai ter um alto salário. Vamos dizer assim, hoje, 100 mil reais. Esse mendigo ficou com o pé atrás, porque nós estamos acostumados com a barganha. Nós queremos dar alguma coisa para que alguém nos dê algo melhor em troca. Isso é o ser humano natural. E esse mendigo ficou com o pé atrás. Mas o que é que eu preciso fazer? Esse senhor simplesmente falou assim: eu quero que você entregue 10% de tudo o que eu vou te dar. E você vai ter acesso a tudo o que é meu. Ó, prazer, eu sou a mendiga. Então, esse senhor é Jesus Cristo. Essa limusine é tudo o que o Senhor fez e deu de graça para nós. Porque nada é mérito nosso, nada. Ó, se nós estamos aqui, todo mundo bonitinho, cheirosinho, e todos nós temos um trabalho, nos alimentamos hoje, porque o Senhor nos deu. Mas acontece o que conosco? Quando a gente vem para Jesus, é desse jeito, a gente aceita. Claro, eu vou dar muito mais, Senhor, que 10%. Só que vai esfriando em nós. Aí daqui a pouco, a gente tem um monte de dúvidas. E daqui a pouco, a gente não traz nada para o Senhor. E é como se tudo fosse mérito nosso. O que não é real. Mas o que nós não sabemos, que a cada vez que a gente vai se esquecendo, é porque estamos caminhando para longe do Senhor. E quando o nosso coração ele vai caminhando para longe do Senhor, há grandes perigos. E um deles é a gente não saber mais o caminho de volta. E quando nós vamos fechando o nosso coração, porque a Bíblia também nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ele não pode estar no nosso coração. Ele tem que ser bênção. E para ele ser bênção, nós temos que saber o nosso lugar. E o primeiro ponto: dízimo não é obrigação, é mandamento. Você quer então repreender o devorador? Dizima. É a palavra do Senhor, nós acabamos de ler. E
posicionamento, ele vai então determinar como que vai ser a nossa vida financeira. É através desses impostos que eu disse para você, e que é tributos, e que são impostos, né? Dízimos ao mundo, que a gente tem as ruas asfaltadas, a gente tem saúde, a saúde funcionando, temos educação gratuita e outros benefícios. Muitas vezes até o remédio grátis em algumas situações. Mas também através do nosso dízimo, que é mandamento do Senhor, que nós temos tudo isso. Olha, temos luzes, ar-condicionado, som, o templo, tudo através dos dízimos. E é por isso que o Senhor, Ele nos alerta nessa noite a obediência ao mandamento dele, e que nós possamos estar então dizimando, para sermos abençoados também. No passado, além do templo, e que no início não tinha templo, né? Esse dinheiro dos dízimos, eles eram destinados à ajuda dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Hoje, para onde que então destinado esse dinheiro? Ajudava aquele menos favorecido, aquele que por um motivo ou outro ele perdeu o emprego e que ele precisa de uma cesta básica, que ele precisa de um auxílio. É para que nós possamos estar aqui, nessa paz, nesse momento de adoração na casa do Senhor, e para evangelização, para que outros também tenham acesso à palavra. Deus conta conosco, e com essa pequena parcela aí do dízimo de cada um de nós, que nós vamos então mantendo todos esses pontos que eu tratei com vocês. Mas isso não é peso, para aquele cidadão que ele mira no céu, porque ele vai morar no céu. Aleluia. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, que Deus ama quem dá com alegria. Mas você só consegue entregar com alegria quando o coração seu ele está voltado de verdade ao Senhor. E quando a gente fala disso, Deus, Ele não pôs a gente como administrador do dízimo, porque muitas vezes a gente tem uma visão errada, deturpada do dízimo, e a gente pensa assim, talvez seja porque nós não fomos orientados direito. Aí a gente pensa assim, se aquele mendigo, ele iria ter então 100 mil reais, ele iria pagar 10 mil de dízimo, é muito dinheiro, né? Olha, no começo é tudo bem, nós somos recém-convertidos, só que depois é muito dinheiro. Então eu vou fazer assim, você quer administrar o que não é seu, que é do Senhor. Vamos fazer assim então, 1% eu dou para o irmão Luciano. Olha, 4% eu dou para o irmão José, 5%. E o outro 5% eu vou dar lá para aquela igrejinha que eu vou lá, eles são bem pobrezinhos, eu vou lá visitar, é uma bênção, então eu dou lá. Não, você não é administrador, você não determina onde que o que não é seu vai ser empregado. Você obedece, mandamento. Se você vem aqui, se você se alimenta aqui, se aqui você fica em pé na presença do Senhor, é aqui que você dizima. É aqui. Glória a Deus. E interessante pelo seguinte, claro, que se você não tem onde você congregar, é muito bem-vindo o seu dízimo. Se você tem, dizima na casa de oração, onde você congrega, porque você não pode pegar do salário seu. Imagina se eu pegasse o salário meu e eu fosse sustentar a casa da irmã Claudete, e a minha casa, ela iria perecer. Imagina se eu vou lá
ainda no café da Marielle, encho a minha pancinha, mas aí eu vou lá no Marias pagar a conta. Pensa bem, igreja. Você não pode usufruir do que é do Senhor num lugar e você querer administrar o que não é seu. Você determinando onde que você vai pôr o que não é seu. Porque nada é seu. Tudo foi feito pelo Senhor. Absolutamente tudo. Até você. Muito menos o que é mandamento que não te pertence e que nós temos que ser fiel. Mas eu não consigo entregar o dízimo com alegria. Entrega com tristeza mesmo. Porque um dia o Senhor ele vai atuar no coração seu e ele vai mudar a sua história. Porque desse jeito nós não vamos chegar ao céu, não. E você pode ver lá, olha, Malaquias 3:8. O povo, eles estavam longe do Senhor. E o povo dizia assim, porque nós somos hipócritas mesmo. Senhor, no que te roubamos? Não, mas a gente é bem irônico, né? Nós fazemos tudo do nosso jeito, ainda questionamos Deus. Mas, ó Deus, onde que nós te roubamos? Aí o Senhor responde. O Senhor responde, nos dízimos. Então a mesma coisa o Senhor está falando nessa noite. Que nós precisamos manter a fidelidade ao Senhor e obedecer aos mandamentos dele. Mas irmã, eu tenho algumas dúvidas. Tem dúvida? É só você procurar a tesouraria. Procura umas irmãs, pede esclarecimento. É um direito seu. Esse é. Agora, você administrar o que não é seu, errado. Eu quero saber o que foi feito com o dízimo do mês passado. Procura a irmã tesoureira. Ela vai mostrar para você tudo que entrou, tudo que saiu e para onde foi cada centavo. Mas isso não é algo assim que eu estou falando de mim mesmo. Não é. Eu só estou falando Bíblia para vocês. E você vai ver assim, como é que era lá na história os levitas e os sacerdotes. Como é que eles viviam? Com os dízimos. Eles não trabalhavam. Só que acontecia o quê? Quando o povo ele ficava longe do Senhor, eles faziam a mesma coisa que a gente faz. Eles começavam a ter o amor e o dinheiro, achar que era deles, e eles se esqueciam de Deus. Automaticamente iria se esquecer dos levitas e dos sacerdotes. O que acontecia? A casa de Deus era negligenciada. Porque esses homens de Deus, eles iam para o campo trabalhar, para dar o sustento para a família deles. Enquanto isso, a casa do Senhor era negligenciada. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Nós ficamos então, a cada vez que o nosso coração ele está longe do Senhor, nós desobedecemos e a casa do Senhor perece. Mas a palavra do Senhor diz assim, se você prega o Evangelho, você é digno de viver dele. Caliel, procura para nós 1 Coríntios 9:17. Aleluia. Desculpa, 13 e 14, tá? 1 Coríntios 9, 13 e 14. Hoje você vai ver assim, que o povo, eles não contribuem, eles não devolvem do dízimo por alguns motivos. Às vezes é por ignorância, porque eles acham assim, que alguém vai usar o dinheirinho deles. Ou muitas vezes eles pensam assim, mas é tão pouquinho, pode ser 50 centavos, não é seu, é do Senhor, então devolve. Mas eu não conheço, é falta de sabedoria, eu não conheço. Agora você conhece. Mas eu quero saber se eu estou fazendo a coisa certa. A Bíblia para você, a palavra, ela é imutável, ela não muda. Quem muda somos nós, que nós vemos ela e nós deixamos lá na cabeceira da nossa cama, como se fosse bonito,
cheia de poeira, algumas na estante, outros no carro, outros em N lugares. E você pode ver que quando você entra num lugar, a Bíblia é aberta. É no Salmo 91. Ninguém nunca nem leu aquele salmo, mas está aberta lá, porque eu quero a proteção de Deus. A palavra é a proteção de Deus. Leia, por favor, Daniel. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós, os que o administram, que é sagrado, comem do tempo e o que é do tempo, e que os de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, que os pastores, eles pregam o Evangelho. Justo que eles vivam desse Evangelho. Como? É se nós achamos que o dinheiro ele é nosso, que o emprego é nosso, que tudo é nosso, e que a gente não deve trazer o que não é nosso para a casa do Senhor. Acontece o que, igreja? O pastor Emerson, eu quero usar ele como exemplo. Quem de nós que nunca entrou aqui carregado, ó, de dores, é de angústia, é de perseguições, é de demônios, e o Senhor usa a vida dele. Ele ora pela gente e nós saímos leve no Senhor. Aleluia. Não é justo que ele viva do Evangelho? Mas qual que é o posicionamento de muitos? Eles pensam que a nossa fé, ela já evoluiu assim, de uma forma tal que o pastor, ele vai falar assim, ó, brote comida do chão, e a comida vai brotar. Não, é que o sapato, ele cresça nos pés. É que as criancinhas, e são muitas, que as roupas vão crescendo no corpo delas. É que o carro que ele vai até visitar, brote a gasolina do céu. Gente, isso já aconteceu. Maná caiu do céu e no deserto. Das roupas cresceram nos corpos por 40 anos. Você sabe por quê? Porque não era hoje. Hoje Deus usa nós para abençoar o nosso irmão. Deus usa nós para a gente compreender o nosso papel de filho e nós trazer o que não é nosso, é do Senhor, e que chama dízimo, para que haja mantimento na casa do Senhor. Glória a Deus. É mandamento, obediência. Você não vai pagar dízimo. Não é pagar, é devolver, é trazer o que não é seu. Não é seu, é do Senhor. E hoje acontece a mesma coisa. Que acontecia nos dias do profeta Ageu. Tainá, leia aí para nós Ageu 1:6. Funcionava mais ou menos assim, igreja. Ageu 1:6. A casa do povo era riquíssima. Era todo mundo, sei lá, com joias, na tiara, nos pés, nos braços, nos dedos, nos dentes, ouro. E a casa do Senhor perecendo. A casa do Senhor caindo aos pedaços. Mas a casa do povo, uma maravilha. Porém, o que eles não percebiam, e que hoje também muitas vezes a gente não percebe, que quando você foge do mandamento, quando você foge da obediência dos dízimos, o salário seu está num saco furado. Por isso que você vai ouvir muita gente falando assim, ó, R$1 com Deus é 10 mil, e 100 mil sem Deus é R$1. Porque muitas vezes a gente vê no dia a dia, você trabalha, junta muito dinheiro, coloca no saco, já furou, já caiu, ó, a gente recebe, no dia 30 até o dia 1º. No dia 2 não tem nem um centavo mais, porque está no saco furado. Por quê? Desobediência.
Não estamos, então, obedecendo ao mandamento do Senhor. Tainá, por favor. Ageu, capítulo 1, versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Exatamente o que eu passei para vocês. Vocês podem ver que não é palavras minhas, é do Senhor. E você vai ver sim, existem infinitas citações bíblicas, infinitos versículos bíblicos que vai falar sobre isso. É tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Mas um coração transformado pelo Senhor, ele não vive com o coração no dinheiro. Ele sabe que ele era mendigo e que foi o Senhor, pelo sacrifício na cruz, que deu tudo o que ele tem hoje. E se você quiser saber o que é que o Senhor faz com um mendigo, literalmente, conversa ali com o irmão, que eu até não esqueci o nome dele, que ele vivenciou o nada sem Deus. E olha só que bonitão que ele está ali na porta. Eu não esqueci o nome do irmão. Renato, exatamente. Ele sabe o que o Senhor faz, porque ele era um desses sem valor, e que foi o Senhor que exaltou ele. Aleluia! E vai acontecer o que para esses que têm o coração transformados no Senhor? Você vai achar lá em 2 Coríntios 9:7, que vai dizer assim, igreja: quem ama dá com alegria. Então você, com o coração transformado, você não tem dúvidas, você não tem perguntas, você é fiel, você é obediente, e você sabe do seu papel de filho, e que não é seu, que nada é seu, tudo é do Senhor. Você é mordomo, você é administrador de algo que o seu Senhor te deu. E para que você possa compreender, é que tudo isso que eu estou falando para vocês não é porque eu sou melhor que ninguém. Porque se você quisesse ouvir falar de teologia pura, teríamos o Gibson, o pastor Gibson, que iria falar da teologia pura para vocês. É só que Deus, Ele selecionou cada um de nós, que Ele sabia como que Ele iria usar cada um de nós aqui, para que a sua vida fosse abençoada, para que você tivesse o conhecimento. Aleluia. Só que além disso, igreja, o que eu estou falando, eu vivo, e eu fui prova de tudo isso, o que eu passei para a igreja, segundo a palavra do Senhor. No ano de 2008, porque nem sempre eu fui fiel. Eu era assim, a minha maneira e não a maneira de Deus. No ano de 2008, eu sempre tinha a mania de me exaltar. Então, imagina eu, né? Eu tinha 3 faculdades, eu tinha 2 pós, eu era a primeira na escolha de aulas, né? Já tinha aqueles colégios que eu queria ficar lá, e tudo bem. E eu assim, tipo me achando. Em 2008, eu entrei na prova. Tinha então a seleção de professores, eu, de número 3, eu fui para o número 502. Deu lá um erro de documentos, e eu fui para o 502. E eu fiquei 9 meses, uma gestação, 9 meses, sem salário. Detalhe, igreja, eu tinha 2 filhos pequenos, dos quais eu sustentava sozinha, e eu não tinha 1 centavo, porque eu estava desempregada. E claro que era o Senhor trabalhando em mim, eu estava na olaria dele, não era do meu jeito, era do jeito do Senhor. Mas até então eu não tinha compreendido ainda. Então eu abandonei a minha casa, eu fiquei na casa da minha mãe, porque nós já estávamos ali auxiliando ela, porque ela estava doente. E como que eu iria manter 2 filhos sem
desespero. Era um congresso e eu estava sentada do lado de fora, estava muito cheia a igreja. E eu era nos pilares, do lado de fora da igreja. E tinha alguém de fora brigando. E essa pessoa começou o Senhor a usar ela para falar comigo. Porque eu tinha colocado na minha cabeça que eu iria para Santa Catarina. Então eu tenho uma cunhada lá, que é bênção do Senhor, e que lá tem um emprego que vai de porta em porta com o som pedindo empregados. Falei, pronto, resolvido. Eu vou então para Santa Catarina, arrumo lá o meu emprego, volto, pego os meus filhos e está resolvida a situação, do meu jeito. E aquele homem pregando, e ele começou, o Senhor a usar ele. Você não vai para lugar nenhum. E eu naquele momento pensando do lado de fora. O Senhor manda dizer para você, você não vai para lugar nenhum. Fui eu que te pus na minha olaria. É aqui que eu quero trabalhar contigo. Eu ouvi, era cajadada, ouvi quietinha, ninguém sabia, era só eu e o Senhor. E eu voltei para casa, mas sempre fazendo a coisa errada, porque daí o dinheiro tinha acabado. Os dois, até hoje, amam leite, então era 2 caixinhas por dia. Eu não tinha nenhum centavo. E eu fiz algo muito errado com o Senhor. O dinheiro acabou e eu comecei a falar, Senhor, mas eu sou fiel, Senhor. Olha, eu sempre levei os dízimos da sua casa. Porque nós somos hipócritas. Nós somos. Só que mesmo assim, na ignorância minha, o Senhor me ouviu. Senhor não quer barganha. Você não vai trazer o que você vai receber. Você vai trazer porque você ama o Senhor. E que o coração seu está nele. Só por isso. Aí, eu voltei, né? Estava em oração e conversando assim com o Senhor. Aí voltei para a casa da minha mãe. Até de repente o meu irmão chegou lá no portão. E ele me chamou, no particular, o meu irmão mais velho, e falou para mim assim, ele ainda não servia ao Senhor. Eu não sei porquê, mas me deu um negócio no meu coração e que eu tinha que vir aqui falar contigo. Aí eu amei, acho, né, Jesus? Foi a nossa conversa na igreja. Aí ele foi, tirou $200. Isso, gente, em 2008. E deu para mim. Falou, ó, eu não sei porquê, mas esse dinheiro é para você. Eu só comecei a chorar, porque eu sou bem Jeremias. Eu sou bem chorona. Que eu estava precisando. Mas aí, Maria, amanhã você pode trabalhar comigo. Porque eu sei que você está aqui na mãe e que você não tem condição de você cuidar dos seus filhos. Então você vai trabalhar comigo a partir de amanhã. E você vai ter dinheiro diariamente quando você ir comigo. Amém. Eu só glorifiquei. E eu fui sempre trabalhar com ele, tinha aquele dinheirinho, eu ia dosando. Primeira coisa, era o dízimo. A primeira coisa. Aí, uma semana após, ele chegou lá em casa com 2 correntinhas de ouro. Tinha até aquela declaração lá que é de ouro mesmo e que era para os meus filhos de presente. Esses 9 meses, igreja, não faltou carne. A luz não foi cortada. A água também não. Não faltou comida. E todos nós vivemos bem esses 9 meses sem emprego. Em janeiro de 2009, nós estávamos numa confraternização de Ano Novo e a gente sempre brincava de amigo secreto. E o meu cunhado tinha me pego e ele levou para mim um iogurte, porque quando eu era criança eu não tinha noção do que era presente, eu faltava tudo. Então eu tinha dado do iogurte de presente de amigo secreto para um amigo meu, porque eu não tinha noção. Para mim era algo bom e que eu quase nunca comia, então era um presente. Aí ele veio com aquele iogurte para mim e falou para mim assim: Maria, o Senhor manda te dizer assim: você foi fiel no pouco e sobre o muito Ele vai te colocar. Aleluia! Era só prova da parte do Senhor. E vocês
vejam bem, em setembro de 2008, eu comecei a trabalhar. Em setembro. Em janeiro, 1º de janeiro de 2009, o Senhor me entregou essa palavra. Dia 16 de janeiro de 2009, eu assumi 2 concursos, aonde iria ser fixo a minha função, e que eu nunca mais iria passar por esses perrengues, mas que era necessário sim, para a modelação do Senhor na minha vida. Só que detalhe, igreja, eu venci a prova financeira. Hoje eu não posso mentir para a igreja. Não me falta nada, graças a Deus, porque o Senhor me mantém. Mas eu procuro ser fiel ao Senhor. Aleluia. E 9 meses depois, setembro, o Senhor veio com tudo sobre mim. E Ele me deu de presente uma casa que vale mais que R$1 milhão. E que eu nunca teria condição. É com o salário mínimo. Mas o Senhor me deu. E preste bastante atenção. Além de me dar, Ele pôs o meu irmão, que também não servia ao Senhor, para trabalhar para mim e ganhar dinheiro para pagar a casa que o Senhor tinha me dado. Então é para você ver. Se você for fiel, você vai ter sim. Mas não é barganha. É o seu coração é obediente a Deus. Aleluia. E depois disso, o Senhor só foi abençoando. E eu procuro honrar ao Senhor. E nós, se você quiser, não fique só como foco, nas bênçãos. No ramo financeiro, não. Foca assim. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje, agora? Dizimando do nosso tempo para o Senhor. Isso é servir de verdade ao Senhor. Você larga tudo. Larga tudo. Porque nada é seu. Agora a adoração é sua. E o Senhor, Ele é aquele que tirou nós lá da mendicância e nos trouxe para um lugar elevado. Deu vida para nós. Deu teto para nós. E nos deu um nome de Filho do Deus Altíssimo. Então que você possa ficar com essa palavra aí na sua mente, latejando, e no seu coração também. Obediência, fidelidade, papel de filho de verdade. Nada é seu. Somos mordomos, administradores de tudo que não é nosso, é do Senhor. E não se esqueça assim, a casa de Deus não pode perecer. É pela nossa ingratidão, é pela nossa desobediência. Toda vez que o nosso coração ele se afastar do Senhor, o nosso olhar vai ser só para benefícios. E pensa assim, por dinheiro pessoas matam, pessoas morrem, pessoas se matam por causa do dinheiro. Então, o nosso pouco, Ele é o Senhor quem nos prospera em todas as áreas. É Ele quem nos dá a vida, a saúde, o emprego, a casa, a disposição. Que nós sejamos gratos a Ele nessa noite. Amém? Então vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. E eu já vou estar passando para o pastor Gibson. Oremos aí.